Olá, começamos pela TVAL mais um programa Fala Deputado, onde você acompanha as ações e as atividades dos parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nosso convidado de hoje, o deputado Neudi Sareta, do PT, deputado que atualmente é presidente da Comissão de Saúde da Alesc. Deputado, obrigado pela presença. Obrigado a vocês, sempre um prazer poder estar aqui passando a quem está acompanhando essa programação informações importantes do nosso legislativo e do nosso trabalho também como deputado estadual. Eu queria começar falando justamente da sua atuação na Comissão de Saúde, que o senhor é presidente atualmente. Quais são as principais atividades que a comissão tem se dedicado agora nesse primeiro semestre? Olha, a Comissão de Saúde tem tido uma agenda bastante cheia de atividades, de forma muito especial agora. Está entrando em vigor uma lei aprovada aqui pela Assembleia Legislativa que determina que seja publicado pelos gestores de saúde, tanto os gestores municipais quanto estaduais e nacionais, a lista de espera dos pacientes que estão aguardando por cirurgia, por procedimentos que demandem estar lá naquela lista de espera do SUS, por consultas especializadas. Hoje o paciente não tem esse controle de como anda esta fila de espera, então a partir desta lei já em vigor, é obrigatório o gestor do SUS publicar as listas de espera. Com isso nós vamos ter um mecanismo melhor, tanto para analisar a demora que está acontecendo, para achar mecanismos de agilização dessas filas, quanto de transparência. O paciente vai saber que está lá numa lista de espera e que ninguém vai fazer nada para passá-lo, vamos dizer assim, para mais para trás dessa lista, ou seja, de uma forma mais transparente. O senhor também, na condição de deputado e como presidente da comissão, tem tratado muito da questão da falta de leitos de UTI neonatal, que são as UTIs destinadas a recém-nascidos aqui em Santa Catarina. Como que a comissão tem abordado essa questão? Esse é um problema realmente que nós temos em Santa Catarina. Hoje nós temos cerca de 150 e poucos leitos credenciados de UTI neonatal em Santa Catarina. A Sociedade Brasileira de Pediatria exige e coloca como parâmetro o dobro desse número. Nós temos uma defasagem muito grande, portanto, de leitos de UTI neonatal. Nós estamos empenhados, e não é de agora já, para que haja essa ampliação desses leitos. Inclusive, para citar como exemplo, a região ali do meio-oeste, por exemplo, da MOC, de Joaçaba, não tem leitos de UTI neonatal. Recorre então ao Alto Uruguai Catarinense, a Concórdia ou Curitibanos, mas que também não tem muitos leitos disponíveis, então ali é uma região que teria que ter ampliação também de credenciamento. E além da UTI neonatal, também há casos de UTI adulto também, que tem defasagem de leitos, que nós temos feito todo um trabalho no sentido de convencimento dos gestores do SUS para a ampliação do número desses leitos. É uma questão que envolve mais uma vontade política ou ela esbarra na questão de recursos também, que é um problema do financiamento da saúde em todo o país? Olha, de certa forma, sempre precisa ter uma decisão política para ser feito. É claro que isso não quer dizer que não tenha problemas também de você ter que priorizar isso em termos de recurso, de credenciamento, de distribuição dessas vagas pelo estado afora, mas eu acredito que com determinação política isso é possível fazer. Afinal de contas, esse ano mesmo está em vigor aqui em Santa Catarina já a mudança constitucional que aprovamos aqui na Assembleia Legislativa no ano passado, aumentando o percentual destinado para a saúde. Vai aumentar esse ano 1% a mais, o ano que vem e o outro ano até chegar a 15% do orçamento do Estado. Eu acho que isso também são recursos que poderiam, inclusive, ser destinado, parte deles, para ampliação das vagas de UTI em Santa Catarina. Falando agora mais na sua atuação enquanto legislador, enquanto elaborador de leis, o senhor tem projetos, vários projetos aqui na Assembleia sobre saúde, né, que envolvem questões sobre a saúde. Uma delas é a criação da cartilha do câncer, a distribuição de uma cartilha do câncer. Explica para a gente mais ou menos como funciona isso. Olha, uma coisa que nós temos tentado trabalhar bastante também é no esclarecimento aos direitos dos pacientes, do usuário do SUS. Nós temos muitas pessoas acometidas pelo câncer e nem sempre o paciente ou seus familiares sabem de todos os seus direitos, os mecanismos de procurar. O que nós estamos sugerindo aí que esta cartilha possa colocar os direitos que detêm esses pacientes, o esclarecimento melhor. Isso nós falamos em relação ao câncer, mas tem, por exemplo, também a questão da vacina da pneumonia. Ela é oferecida nas unidades de saúde gratuitamente para todas as crianças menores de 2 anos e adultos idosos maiores de 60 anos.
No entanto, praticamente ninguém em Santa Catarina sabe, a não ser quem lida diretamente com isso, dessa possibilidade. Então, são assuntos como esse que a gente quer e tem trabalhado no sentido que, nesse caso específico da vacina, seria através de uma campanha de divulgação feita pela Secretaria de Estado de Saúde. Então, quanto mais nós esclarecermos a população, melhor ele vai saber aonde se dirigir quando precisa do atendimento e também quais são os seus direitos que ele pode, de fato, estar exercitando. Também na área da saúde, um projeto de lei sobre a questão da saúde mental, né? Seria a criação de um mês, a exemplo que nós temos os meses com as cores, isso, né? Seria o outubro janeiro rosa, branco, por exemplo. outubro rosa. Exatamente. Hoje essa questão da saúde mental é uma das grandes preocupações que se tem e nós já temos experiências em alguns estados, alguns municípios que utilizam um mês como referência, por exemplo, o mês branco, o mês de janeiro, dedicado à questão da saúde mental. Então nós também propusemos isso. Os resultados têm sido importantes. Se a gente pegar, por exemplo, os resultados do Outubro Rosa, que já nacionalmente é um mês consagrado, a gente percebe assim como todo ano são feitas ações importantes no sentido da prevenção, especialmente do câncer de mama. Agora também tem avançado bastante as questões do Novembro Azul, que relaciona-se à saúde do homem, da prevenção, mas a questão da saúde mental ainda precisamos avançar mais e eu acho que com a criação também do mês especial dedicado a isso, nós poderíamos dar um avanço importante nesse sentido. Até porque ainda existe muito tabu com relação às doenças mentais, né? As pessoas ainda vêm com certo preconceito, acham que, por exemplo, depressão é frescura ou é fraqueza da pessoa e a gente sabe muito bem que não é nada disso. Né? Exatamente, esse é um tema preocupante, inclusive a própria campanha da fraternidade desse ano, inclusive aborda questões relacionadas a isso. Então, quanto mais esclarecimento também se tem, tanto para os pacientes, como familiares, como para os próprios profissionais que atuam na área, isso é melhor, torna mais transparente e com melhor possibilidade de poder se trabalhar no sentido de resolver esses problemas e de atacar, vamos dizer, as causas e também buscar os mecanismos de amparo às pessoas que precisam nesse sentido. Ainda na questão da saúde, mas não especificamente um projeto de lei, mas uma ação do senhor com relação à melhoria do auxílio de custo que é pago aos pacientes e seus acompanhantes que têm que se deslocar para tratamento de saúde. Essa é uma questão que também tem preocupado o senhor. Como que tem sido analisada essa questão? Hoje, um paciente que precisa ter o chamado TFD, tratamento fora de domicílio, que é muito comum, principalmente em cidades menores, que precisa se deslocar para um centro maior, o SUS possibilita um auxílio mensal, mas hoje é um valor irrisório esse valor financeiro que tem de ajuda para despesa de alimentação e de hospedagem. Então, há uma tabela nisso, se eu não me engano, é de 2007, nunca mais teve reajustamento nisso, são valores extremamente defasados. A gente tem trabalhado no sentido de que possa ser revisto isso para possibilitar, quando o paciente tem que fazer o tratamento fora do domicílio, ter esse auxílio. É claro que o ideal é que ele possa sempre ser tratado no seu domicílio, por isso nós temos debatido bastante essa questão de estruturar bem os hospitais regionais e municipais para só haver realmente transferência de paciente quando o caso nós não vamos conseguir ter todo tipo de tratamento em todos os nossos hospitais catarinenses, mas quando for uma questão realmente de alta complexidade, mas o ideal é que a gente possa tratar o máximo possível os pacientes, ou na sua cidade ou num raio, quem sabe ali de uns 50 quilômetros, onde geralmente nas cidades menores, no polo na cidade polo da microrregião, normalmente tem um hospital ali que, sendo bem equipado, tem condições praticamente de fazer todos os procedimentos e atendimentos necessários. O senhor também tem um projeto de lei que trata do auxílio que pode ser oferecido a famílias que têm filhos que são fruto de gestação múltipla, ou seja, de repente num parto, 3 ou mais crianças, né? Que é uma situação que pode acontecer, raro, mas acontece e pega muitas famílias de surpresa. O que propõe esse projeto? Já tem esse auxílio, mas a renda familiar, ela, vamos dizer assim, o que a gente quer é que aumente um pouco o teto da renda familiar para, de fato, beneficiar, porque você tem caso de, por exemplo, trigêmeos, né? Uma família, às vezes, com uma renda de
cerca aí de um salário mínimo e meio, 2 no máximo, ela tem dificuldades de ter a manutenção desses filhos, então nós estamos elevando um pouco o patamar, inclusive que hoje é levado em conta para efeitos do cálculo dessa lei. Nós temos alguns casos dessas gestação múltipla, especialmente de trigêmeos, e que são beneficiados por essa lei. Nós estamos propondo o aumento um pouco do limite da chamada renda per capita para poder, de fato, beneficiar as famílias. E para não dizer que a gente só falou de saúde, né, vamos entrar em outros temas agora. Acho que a questão das rodovias meio oeste e oeste catarinense, o senhor sempre traz esse assunto na tribuna da Assembleia, né? É um assunto essencial para a economia do Estado. Afinal, o escoamento de toda a produção passa por essa rede bem capilarizada de rodovias estaduais. Verdade. Nós ainda temos problemas sérios com as nossas rodovias catarinenses, muitas delas já com um estado bastante precário de deteriorização, algumas em andamento, mas com um ritmo bastante lento. Por exemplo, tem uma rodovia sendo pavimentada de Jaborá a Ouro, faz quase 2 anos que ela está parada, né? Agora está em processo de nova licitação, então esta demora em relação a isso. Também trechos de rodovias estaduais que passam por melhorias, algumas foram melhoradas, mas outras que nós temos trazido com frequência aqui, indicação para que sejam recuperadas. É importante as nossas rodovias porque nós temos um estado essencialmente produtor e precisa não só para o deslocamento das pessoas, inclusive um estado turístico, mas também para o deslocamento da produção, já que, como eu disse, nós somos um estado produtor e para isso precisa escoar essa produção. E as rodovias estaduais precisam estar em perfeitas condições. As federais também, é claro, só que nós falamos mais das estaduais por ser a competência aqui do Estado, a questão da recuperação das rodovias estaduais. Questão de segurança pública, principalmente falta de efetivo das forças de segurança, também é um tema recorrente nos seus discursos na tribuna, né? Sim, com certeza. Agora nós temos aí assumindo essa nova leva de policiais, né, que foi também uma luta nossa para que pudessem ser chamados aqueles que estavam no concurso público, os excedentes, são quase 1.000, mas se nós pegarmos o número de policiais que tem hoje em Santa Catarina, 10.200 e poucos, pelos dados que se encontram no portal da transparência, nós vemos que nós já tivemos mais que 11.000 lá atrás, quando tínhamos menos população. Então, apesar de estar sendo chamado, ainda fica a defasagem, mas um ato importante, essa chamada desses excedentes, vai dar um plus aí realmente. Começou agora o treinamento e quando eles forem incorporados, mas além dessa incorporação, acredito que o governo já deva estar pensando ali num novo concurso, porque nós precisamos mais efetivos para, de fato, garantirmos a segurança dos catarinenses, que tem sido uma das grandes preocupações nos últimos tempos. E não é só a Polícia Militar, né? Os bombeiros, Polícia Civil também tem Bombeiros também é uma defasagem grande, tem muitas cidades ainda que não têm atendimento a bombeiros. Bombeiros militares faltam em muitas cidades e algumas, ainda bem que tem os bombeiros voluntários, em outros bombeiros comunitários, mas há uma defasagem grande nessa área, inclusive quartéis que estão ameaçados até de fechamento de unidades de corpos de bombeiro em função da falta de efetivo. Ok, deputado, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez pela presença e até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado e estamos sempre à disposição aqui quando pudermos também estar aqui divulgando os nossos trabalhos. A reprise deste e de outros programas você acompanha no decorrer da programação da TVA ou no nosso canal no YouTube no alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela audiência e até o próximo Fala Deputado.